Povo de Deus, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós chegamos na nossa 9ª lição e é um prazer poder entrar dentro do seu lar e juntos aprendemos sobre a palavra de Deus. Na lição passada nós aprendemos sobre a volta de Jesus e aprendemos que Jesus ele fez uma promessa de que ele viria literalmente sobre as nuvens do céu, visivelmente iria recompensar cada um conforme as suas obras. E hoje nós estamos com um tema muito especial, o que Jesus ensinou sobre a morte. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu gostei, comentar abaixo e participar do nosso grupo de estudos. O link se encontra na descrição deste vídeo. Vamos para a nossa vinheta. Voltamos com ele. Voltamos com a nossa irmã Odivânia, que é a nossa diretora do Clube de Aventureiros. Também ela é diretora da Escola Sabatina do Coração da Igreja. E também com o nosso ancião e coordenador do Ministério da Família. É uma bênção, viu? E eles vão dar o boa noite para vocês. A gente pode cumprimentar aí os nossos ouvintes e telespectadores. Boa noite, meus queridos. Estava com muita saudade de vocês. É muito bom estar aqui para mais uma vez falarmos da pessoa que nós mais amamos, que é o nosso Deus, e compartilhar daquilo que Ele tem nos deixado a cada dia, que é a sua palavra. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos os amigos e irmãos que estão nos acompanhando. É um prazer imenso, mais uma vez, estarmos aqui reunidos para juntos estudarmos a palavra de Deus. E um tema tão importante, né? Que todos possamos ficar bastante atentos, ouvindo o que Deus vai falar para cada um de nós essa noite. E que as nossas dúvidas venham a ser sanadas nesse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O tema de hoje é extraordinário. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem medo da morte? E aí, Júnior, Odivânia? Algumas das pessoas têm medo justamente da morte, daquilo que vai acontecer depois da morte. Será que existe uma recompensa de céu nesse momento? Para quem for bom, vai para o céu. Para quem for por ruim, vai para o inferno. Para aquele que foi mais ou menos, vai para o purgatório. Existe alma? Será que alguém pode vir depois da morte, puxar o seu pé depois que morrer? Será que essas coisas existem? O que é que a Bíblia aponta? Hoje nós vamos estudar sobre o que Jesus ensinou sobre a morte. Mas antes de fazermos as perguntas para os nossos instrutores bíblicos, nós vamos começar com uma oração. E eu convido nossa irmã Odivânia para que ela possa fazer a nossa primeira oração dessa noite. Convido você que está nos assistindo a fechar os seus olhos para falarmos com o nosso Deus. Soberano Deus e maravilhoso Pai, louvado e agradecido seja somente o Teu nome, porque esse nome é digno de toda a honra e toda a glória. Obrigada, Jesus, pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui para falar do Teu amor, para falar daquilo que o Senhor tem nos ensinado a cada dia. Por favor, Senhor, neste momento, peço ao Senhor humildemente que tome sobre Tuas mãos nossos corações, nossa mente e prepare Ele, meu Deus, para a entrada da Tua palavra. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que possamos entender segundo a Tua vontade. Que aqui tudo que for dito seja somente para a honra e glória do Teu nome e inspirado pelo Teu Espírito Santo. Abençoa poderosamente os Teus filhos que têm se esforçado para estudar a Tua palavra, Senhor. A Tua Bíblia nos diz que o Senhor é conosco. Todos aqueles que se reunir para estudar a Tua palavra, Tu estás conosco. Louvamos o Teu nome por esse privilégio. Não somos dignos, Senhor, mas agradecemos ao Senhor por tudo o que tem feito por nós. Continue guiando os nossos passos, porque nós escolhemos o Senhor em nossas vidas. Nós Te amamos, Jesus, por isso Te pedimos humildemente que continue conosco, pelo amor do Teu nome. Amém. Vamos lá, eu quero que os meus convidados de hoje, nossos instrutores bíblicos, falassem um pouco daquilo que nós vamos ter na lição de hoje. E aí, esse tema, o que é que vem trazendo para nós, falando sobre a morte? Odivânia. Coisas maravilhosas. Tenho certeza que depois desse estudo, se você tem medo da morte, não vai ter mais. Porque antes eu tinha muito medo da morte, mas depois que eu conheci tudo que Jesus deixou revelado sobre a morte, o medo foi embora. E tenho certeza que você também vai perder o medo. Por isso, fique aí, assista até o fim. É um tema muito importante, também muito interessante, né? Onde nós vamos aqui
mostrar a luz da palavra de Deus, em onde mitos que são falados com relação à morte, ou o estado do morto, das pessoas que morreram. Então, a palavra de Deus hoje tem para nos revelar muita coisa. Então, que possamos ficar bastante atentos, porque Deus tem muita coisa para nos revelar nessa noite. Jesus, ele sentiu a dor da morte quando ele perdeu o seu amigo Lázaro. E ele sofreu com aquela situação. E eu acredito que cada um de nós também sofremos quando perdemos alguém. Sentimos uma dor tremenda. Só que a Bíblia nos conta uma experiência, é a nossa primeira pergunta. Porque cada um de nós já passa por essa experiência, mesmo não desfrutando da morte ainda. Então, Júnior, vamos para a primeira pergunta. A que Jesus comparou a morte de Lázaro? Bom, quando nós vamos para a palavra de Deus, né, em João capítulo 11, a partir do versículo 11, a palavra de Deus nos diz assim para nós. Isso dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, nós vemos aqui na palavra de Deus que a palavra de Deus nos apresenta a morte como um estado inconsciente, ou seja, um estado de sono. A morte é um sono, que ela vai ter um tempo determinado para que a pessoa volte a despertar deste sono. Uns para despertar para viver e viver em glória e felicidade ao lado de Jesus, e outras pessoas vão reviver, vão despertar desse sono para ter uma condenação e aí sim passar para o estado da morte eterna. Então, Jesus assemelhou a morte como um estado de sono. Quando nós dormimos, nós estamos inconscientes. Então, esse era o estado que Lázaro se encontrava. Também quero acrescentar aqui em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, a palavra de Paulo muito importante, que diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecedes como os demais, que não têm esperança. Deixa eu falar um pouquinho desse, logo após eu ler o próximo. Olha como ele começa dizendo para nós, que não queremos que sejamos irmãos ignorantes ao respeito àqueles que dormem. Então, que dormem, está vendo aqui mais uma vez que Jesus está confirmando, usando o seu apóstolo Paulo para mostrar para nós que as pessoas que morreram, elas estão dormindo, tá certo? Aí ele diz assim, ó, para que vocês não fiquem como as pessoas que não têm esperança. Por quê? Porque não conhecem o que nós conhecemos e o que você vai conhecer hoje após esse estudo. Então, ele não quer que você fique uma pessoa desesperada. Aí ele vai dizer assim, ó, no 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Mais uma vez, ele deixa aqui uma promessa para nós, que Jesus vai trazer para nós, novamente, todas as pessoas que estão dormindo. Você vai ter o privilégio de um dia encontrar com aquela pessoa que morreu um dia, que você ficou tão triste por ter perdido ele. Mas Jesus faz aqui uma promessa para nós, que todos vão ressuscitar, tá certo? E aí você vai ver no decorrer da história, do estudo de hoje, como vai ser as ressurreições. Quando nós vamos também para João capítulo 5, no versículo 28, ele diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então a palavra de Deus vem nos confirmar mais uma vez de que todos aqueles que morreram, eles estão nos túmulos descansando, no sono da morte, mas que vai haver um tempo determinado onde todos vão ressuscitar, cada um para responder conforme as suas obras. Muitos creem na doutrina da imortalidade da alma. E o que essa doutrina ensina? 2 pontos básicos. A alma existe de modo independente do corpo. Após a morte do corpo, a alma permanece viva. Nesse segundo ponto, há divergências de pensamento. A Bíblia ela nos aponta um ponto básico da interpretação bíblica, que a Bíblia ela nos mostra que a alma ela morre. E nós vamos ver no decorrer do estudo. Então, existe as pessoas que creem na mortalidade da alma e outros na imortalidade da alma. E nós temos que deixar com que a palavra de Deus responda
esses questionamentos, porque existem alguns pensamentos, né? O primeiro pensamento, alguns creem que se a pessoa foi boa, sua alma vai para o paraíso e recebe a recompensa. Se não foi tão boa, deve ir para o purgatório para se purificar e assim ter direito ao céu. Se foi tremendamente má, vai direto ao inferno, que seria um lugar de tormento eterno, né? Outro ponto, outros creem que logo após a morte, a alma vai ao encontro de Deus e recebe de imediato a recompensa da vida eterna. E o terceiro ponto diz que ainda há os que creem que após a morte física, a alma se reconfigura em outro ser, o que é conhecido como a doutrina da reencarnação. Vamos ver o que é que a Bíblia tem a nos dizer com relação a isso, né? Porque existem os pensamentos do ser humano, mas a Bíblia ela traz as respostas para tudo. E nós vamos ver a partir desse estudo o que é que a Bíblia tem revelado para cada um de nós com relação à morte. Vamos lá, então vamos ver se a gente resume aqui o pessoal a primeira pergunta. A primeira pergunta nos mostra que a morte é um sono, não é isso? E que a gente só recebe uma recompensa mediante a volta de Jesus. Existe um grupo de pessoas que é mortalista e outro grupo imortalistas. Aqueles que acreditam que mortalistas é aquele que acredita que a morte é um sono, que ele permanece na sepultura até a volta de Jesus, quando ele é ressuscitado. E os imortalistas, aqueles que acreditam que a alma ela sobrevive depois da morte, eles acreditam em alguns pensamentos que se divergem em três. Primeiro, aqueles que forem bons vão para o céu, que pode ser aquele que a gente mais acredita, né? Aqueles que forem bons, morreu, vai para o céu. Quem foi mais ou menos, vai para o purgatório, esperar até um processo aí, depois ver se vai para o céu ou vai para o inferno. E quem foi ruim, extremamente ruim, vai justamente para o inferno. Esse aqui é o pensamento imortalista, ok? E nós vamos ver na Bíblia qual é o pensamento, se é mortalista ou imortalista. Se esse sono ele é consciente ou se ele é inconsciente. E uma pergunta que vai fazer a nossa cabeça processar e se perguntar é justamente essa segunda pergunta, porque dependendo dessa resposta, a gente acredita se a alma é mortal ou não mortal. E eu quero fazer essa pergunta para a Odivânia. Odivânia, segundo a Bíblia, o ser humano é mortal ou é imortal? A alma morre ou a alma não morre? Vamos deixar que a Bíblia responda, porque ela responde tudo, né? Lá em Ezequiel 18:4 diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então a Bíblia fechou, né? Com chave de ouro. A Bíblia já garantiu que todo mundo que pecar morrerá. E nós sabemos que essa teoria, Cleiton, da morte, da imortalidade da alma, vem lá do Éden, né? Quando Satanás disse a Eva isso, né? Ele disse a Eva, Deus disse para Eva, se você comer desse fruto, certamente morrerás. Ele foi lá e disse, se você comer, você não vai morrer. Então já começou aí uma contradição com a palavra de Deus. Então eu acredito que tudo que for contrário à palavra de Deus vem do nosso inimigo. Tá certo? E aqui no verso 20 também ainda de Ezequiel 18 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso ficará sobre este. Então, olha aí o que Deus diz aqui no começo. A alma que pecar, essa morrerá. Mais uma vez, Deus confirmando para nós que sim, a alma morre. Tá certo? Que o ser humano morre, que não tem essa historinha de ir para um lugar ou para outro. Morre. E se você prestou bem atenção no verso que Júnior leu, Jesus disse que nós vamos para a sepultura após a morte. Nem vamos para o céu, nem muito menos para o inferno, e nem ficamos vagando por aí. A Bíblia foi bem clara. Quando o homem morre, ele vai para a sepultura. E aí a gente vai aprender o que é que a gente vai fazer nesse momento que chegarmos lá, porque Jesus explica tudo. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, ele deixa um pensamento bem claro. E ele diz a quem é esse atributo da imortalidade. E ele diz, né? Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, esse atributo da imortalidade é um atributo divino
de Deus. Nós, seres humanos, nós não temos. Nós vamos um dia ter, porque Jesus vai nos conceder isso, através da sua volta, quando nós for revestido da imortalidade, porque Ele é quem vai nos revestir. Quando na própria palavra de Deus Ele diz que esse corpo que nós temos, corruptível, ele tem que ser revestido com a incorruptibilidade, e este corpo mortal tem que ser revestido com a imortalidade, então Ele já está dizendo a nossa situação, no estado de mortal. Só vamos ter a imortalidade na volta de Jesus. E o apóstolo Paulo também ainda na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 16, ele diz: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Então ele já direciona, diz: ei, imortalidade é um atributo de Deus. A Bíblia já vem sanar todas as nossas dúvidas com relação ao estado do ser humano. Nós somos mortais. Então, como a própria Bíblia diz aqui, a alma que pecar, essa morrerá. Então nós vamos ver o porquê chamar o ser humano de alma. Nós vamos ver no decorrer do estudo o que é que a palavra de Deus diz para cada um de nós. Então vamos lá. Júnior acabou de dizer que só quem tem um atributo da imortalidade é Deus. Ninguém possui. Agora, será que o ser humano vai alcançar essa imortalidade? E quando é que essa imortalidade vai ser alcançada, segundo a palavra de Deus? É a terceira pergunta. Quando os salvos receberão o dom da imortalidade? A gente sabe que o ser humano perdeu essa imortalidade quando pecou lá no Jardim do Éden. Porque Deus ele não criou o homem para morrer. Nem homem, nem mulher. Mas a desobediência levou à morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então, quando os salvos receberão o dom da imortalidade? O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, e a partir do versículo 51, ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista com a incorruptibilidade, e o que é o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, nós só vamos ter esse atributo na volta de Jesus. A Bíblia é bem clara com relação a isso. Quando é que o ser humano vai ser imortal? Só na volta de Jesus. E aqueles que foram fiéis à sua palavra. Então, ela deixa bem claro para cada um de nós. É só você deixar a Bíblia, ela se interpretar. E ela nos dar a resposta para tudo. Eu quero acrescentar aqui um verso muito importante que vai confirmar o que o Júnior está falando, em Lucas 23. Né? Nós sabemos que quando Jesus estava na cruz morrendo, de um lado tinha um malfeitor, do outro lado tinha um outro. Um estava blasfemando, mas o outro se arrependeu. E ele fez um pedido para Jesus, né? E é isso que está relatado aqui na Bíblia. E é exatamente essa conversa entre esse malfeitor com Jesus que está trazendo muitas confusões na cabeça das pessoas. Mas hoje, com certeza, você não mais terá essa confusão nem essa dúvida, tá certo? Olha só o que é que está dizendo aqui no 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. No 43, Jesus respondeu: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, quando Jesus diz esse verso, ele diz assim: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ele está dando a certeza àquele rapaz de salvação. Eu estou te dizendo hoje, filho, você vai ser salvo. Estou te dando a certeza da salvação. Ele não está dizendo assim: hoje você vai comigo para o paraíso. Porque a Bíblia mesmo mostra que ele não foi naquele dia, né? Vamos ver aqui mais um verso. Outro versículo muito importante está aqui em João capítulo 20 e o versículo 17, né? No momento após a ressurreição de Jesus, quando Maria foi ter com ele, e quando ele diz assim: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, ou seja, não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai, o vosso Pai,
para o meu Deus, o vosso Deus. Então Jesus, ele aqui, ao terceiro dia depois da sua morte, ou seja, no domingo, ele deu a certeza, ele disse a Maria que ele não tinha ainda subido até o Pai. Então, naquele dia, na sexta-feira, quando Jesus morreu, ele disse realmente para aquele ladrão que estava na cruz, ele disse: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mas só quando? Na volta de Jesus. Porque nem o próprio Jesus, no dia da sua morte, ele foi até o trono de Deus. Ele continuou na sepultura, dormindo. Só ressuscitou ao terceiro dia. Interessante esse verso. Olha só o que está dizendo Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, como pode alguém pensar que aquele ladrão foi para a glória, que ele já recebeu a recompensa dele naquele dia, se Jesus está dizendo que cada um vai receber quando ele voltar? Quando ele vier com o Pai dele e quando ele vier com os anjos. Então, ninguém vai receber esse prêmio, essa bênção que todo mundo espera, antes que Jesus volte. Aqui está deixando bem claro para nós que essa recompensa só vai ser dada quando Jesus voltar com o Pai e com os anjos. Então, vamos lá. A gente entendeu que a morte é um sono, e que quando a gente morre, a alma que pecar, essa morrerá, e que a gente não possui imortalidade, que não existe essa possibilidade de alma estar vagando, que a Bíblia aponta para o caminho da mortalidade da alma. A gente aprendeu que a gente só vai ser imortal, que é um atributo de Deus, só mediante a volta de Jesus. Então, vamos para a quarta pergunta, que pergunta assim para a gente, ó. Como a Bíblia descreve o estado dos mortos? Como é que anda a situação dos mortos nesse momento? Então, quem morreu, foi bom, ruim, mais ou menos, como é que essa pessoa se encontra? Já que não tem alma, não sai, não voa, fica justamente ali na sepultura, como é que se encontra os mortos nesse exato momento? O que é que a Bíblia diz para a gente, Odivânia? Olha que interessante, gente. Lá em Eclesiastes 9, 5 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, olha só o que Cristo está dizendo aqui para nós. Não há dúvida. Se você prestou atenção nesse verso, não tem dúvida. Jesus está dizendo aqui para nós que nós que estamos vivos, sim, temos consciência. Eu sei que vou morrer. Você sabe, Júnior? Você sabe, Cleito? Você que está aí em casa sabe também? Pronto. Cristo está dizendo para nós que nós que estamos vivos, nós temos consciência do que vai acontecer. Porém, aqueles que já morreram, a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Sabe que às vezes eu tenho essa sensação, quando a gente está dormindo, uma vez aconteceu uma coisa comigo, eu estava dormindo, deixei o varal completo de roupa e fui dormir à tarde. De repente, eu acordei assustada, sem saber o que era, que dia era, se estava chovendo, se não estava. Meu Deus, fiquei toda... Aí eu fico pensando, quando a gente dorme, a gente apaga literalmente, que não lembra do que aconteceu ali, não sabe? Eu não sabia se era de manhã, se era noite, se era tarde, eu estava toda atordoada. Então, isso mostra um pouquinho para nós de como é que a gente fica quando morre definitivamente. A nossa memória, a Bíblia diz que ela fica entregue ao esquecimento. A gente não lembra de mais nada. Não adianta colocar na nossa cabecinha que as pessoas que morreram estão me vendo, ou que estão chorando, ou que a mãe deixou um filho, ela está vendo o filho. Não, a Bíblia diz que não, acabou para aquelas pessoas que morreram. Por isso que Jesus nos recomenda hoje, você que está vivo, que tem consciência, o que é que você está fazendo com sua vida. Porque enquanto você está com vida, meu amigo, você pode mudar a sua história com Cristo. Mas depois que morrer, não tem mais jeito. E o meu desejo, o nosso desejo aqui, é que você faça hoje a sua decisão. Porque hoje você pode pensar e decidir. Quando morrer, não tem mais jeito. Parece até contraditório aquilo que Vânia diz a respeito de alguns textos que a gente ia ver na Bíblia. Quando a gente vai para Lucas, capítulo 16, verso 19 a 31, lá contra a parábola do rico e do Lázaro. Lázaro era justamente um mendigo que batia a porta da casa do rico, que comia das migalhas desse rico. E na hora que Lázaro morre, ele vai direto para o seio de Abraão, e o rico vai justamente para o tormento, para o fogo eterno, para o Sheol. Né? E como explicar essa situação? Porque Lázaro está no céu, no seio de Abraão,
e o rico está justamente lá no lago de fogo, lá, aquela coisa toda, e os dois têm uma conversa com Abraão também. Então, Abraão, Lázaro e o rico, tudo na conversa, um olhando, conversando com o outro. O rico até diz assim, ó, ei, pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo e coloque justamente na minha língua para que eu possa refrescar. O rico até pede para que possa voltar à terra ou mandar alguém à terra para que pudesse avisar os seus familiares que eles precisariam saber das coisas que aconteceriam depois da morte. Parece ou não parece contraditório? Por que essa parábola está aí? E aí? Bom, como a própria Bíblia diz, isso é uma parábola, né? Não é uma história real. E essa parábola, ela veio justamente para mostrar que tudo que nós devemos fazer para a nossa salvação, nós temos que fazer em vida. Porque depois que se morre, segue-se o juízo. E outro ponto interessante, se a pessoa quando morre vai para o seio de Abraão, e aqueles que morreram antes de Abraão foram para o seio de quem? O próprio Abraão foi para o seu próprio seio? Então a Bíblia ela vem nos esclarecer isso também. Nós vamos ver também no estudo em que a Bíblia não aconselha a gente buscar conversar com mortos, com espíritos. Então ali está sendo uma conversa entre espíritos. Então quer dizer que a Bíblia está se contradizendo? Claro que não. Então essa parábola veio para mostrar que tudo que nós vamos fazer para a nossa salvação, nós temos que fazer em vida. Aquilo que vai prevalecer são aquilo que nós fizemos através do nosso corpo. Por isso que Jesus disse que vem para retribuir a cada um segundo as suas obras. Qual foram as obras do rico? E qual foram as obras do pobre? Então, cada um mostrou ali. Aquele que viveu da maneira correta, ele foi para um lugar de bênção. Assim como vai ser todos aqueles que forem fiéis na volta de Jesus, que estão buscando ser fiel a Deus e na volta de Jesus vão ter a sua recompensa para ir para o paraíso. E aqueles que não quiseram nada, quiseram viver a vida dissolutamente, vão ter também a sua recompensa, mas vai ser um tormento e um tormento que não tem mais volta. Então nós podemos acreditar que a parábola ela conta a história de dois grupos de pessoas. Um que é justamente o pobre, né, que a Bíblia vai até dizer que os pobres de espírito verão o reino de Deus, verão o próprio Deus. E aquele do rico, que a Bíblia declara também, Jesus falou muitas vezes, lembra do tema sobre o dinheiro? É o segundo tema predominante do Novo Testamento, que o amor à riqueza vai causar destruição das pessoas. Né? Porque ele diz até assim o seguinte, né? Se é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Nós não estamos dizendo aqui que o rico não tem direito à salvação. Nós estamos falando aqui que o amor à riqueza é que tira a salvação das pessoas. Outra passagem também para esclarecer bem essa questão que você próprio falou sobre a questão da riqueza, né? Que é mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É porque a riqueza ela tem o poder muitas vezes de corromper as pessoas. Nós vemos no exemplo do jovem rico, né? Onde ele chegou para Jesus e disse: Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz: Conhece os mandamentos? Aí ele diz: Não, isso eu já tenho feito desde a minha infância. Aí Jesus diz: Mas está te faltando uma coisa. Vende tudo quanto que tu tem, dá aos pobres, volta e segue-me. E a Bíblia diz que aquele jovem, por ele ter tanto dinheiro, tanta riqueza, ele ficou com seu semblante triste e foi embora. A Bíblia não relata que ele voltou. Então ele trocou a sua salvação, a vida eterna, pelas suas riquezas. Então é um ponto que vem esclarecer realmente com relação a essa questão da riqueza. É quando nós colocamos o nosso dinheiro, ou o dinheiro, ou o poder acima de Deus. Deus ele tem que estar sempre em primeiro lugar e as outras coisas nós temos que saber administrar. Muito bem. Então vamos lá. Entendemos que na morte o ser humano ele vai para a sepultura e não tem consciência alguma. Amor, raiva, ódio, puxar no pé de alguém já não mais existe. Porque a sua memória jaz no esquecimento. E a parábola, que aparentemente parece contraditória, apenas é uma explicação de que existe dois grupos de pessoas. Um grupo que se dedica à riqueza, que vai se perder, e aquele grupo que acredita justamente em Deus, confia em Deus e vai se salvar. Ok? Mas vamos lá, a gente está falando de alma, está falando de pessoas, mas alma não é uma coisa que é de dentro para fora? Não é algo que Deus criou e colocou dentro do ser humano? Porque você deve estar se perguntando, a alma
Alma é aquilo que eu assisti no filme Ghost, do Outro Lado da Vida, né? Que o rapaz morreu e se vingou novamente e conseguia se reencarnar em outra pessoa e voltava a conversar com a sua esposa. Então, a alma não é alguma coisa de dentro para fora. O que é que a Bíblia explica sobre a alma? A alma, ser humano, é a mesma coisa ou é coisa divisível, diferente? E aí? Nós temos que ir para a Bíblia, né, para ter essa resposta, e nós vamos lá para a criação. Lá em Gênesis capítulo 2 e o versículo 7, né? Que foi na formação do homem. O versículo 7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, a palavra de Deus diz que o homem ele passou a ser, ele não passou a ter. Ou seja, nós não temos uma entidade dentro de nós que depois da morte isso se separa. Não. Deus soprou o seu fôlego de vida, a capacidade de respirar, de raciocinar dentro de nós. Então nós passamos a ser uma alma vivente. E quando a Bíblia diz que a alma que pecar essa morrerá, a alma somos nós. Então a alma ela morre sim, porque nós fomos criados por Deus e nós temos a mortalidade. Mas vai chegar um momento em que a palavra de Deus nos falou que nós vamos ter a imortalidade, mas só na volta de Jesus. Então, muito bem. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que Deus pegou o barro lá, formou o ser humano e veio, assoprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, o ser humano, a alma, é a junção entre o barro e o fôlego de vida de Deus. Então, isso se chama alma vivente. Se chama alma. Muito bem. Então, entenda uma coisa. Deus pega o barro, pega o fôlego, sopra esse fôlego e a junção desses dois forma-se eu e você. Amém? Amém. Muito bem. Agora, Odivane, o que acontece na morte do ser humano, dessa alma? O que acontece com ela? Vamos também para a Bíblia. Gênesis 3,19, que diz assim: No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tomado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, esse verso é muito importante para nós, os seres humanos, porque aqui mostra do que nós somos feitos. O ser humano, Jesus diz, você foi feito do pó, e ao pó você retorna. Então, gente, quando eu vejo uma pessoa morta, eu imagino que ele é aquele bonequinho do começo. Quando Deus fez Adão, Deus pegou o pó da terra, a água, e fez aquele barro, e montou o homem da estrutura que ele queria, e fez todo o detalhe do homem. E depois foi lá e soprou o nariz do homem. Quando ele soprou, o homem passou a ter vida. Então, isso é o contrário à morte. O que acontece? Ele para de respirar e volta novamente a ser um bonequinho. Que se você não tirar dali, ali ele mesmo fica. Se você levantar a mão dele, a mão vai cair. É a mesma coisa. Então, tem muita gente que tem medo de pessoas que morreram. Mas elas não fazem medo. Porque elas voltaram a ser um boneco. Tá certo? Só que um boneco humano. Tá certo? Não de plástico. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que a morte é a ausência do fôlego de vida de Deus. Então, quando o fôlego de Deus sai de dentro de mim, então eu volto a ser um boneco. A gente pode até perceber no leito do hospital, né, quando a pessoa faz... Foi o último suspiro daquela pessoa. É quando o fôlego volta justamente para Deus. Você tem uma passagem aqui na Bíblia que diz assim, olha, e o pó volta à terra como era, que o Júnior vai falar, e o espírito volte a Deus, que o Deus. Essa palavra espírito também é relacionada àquela alma descrita ali em Gênesis capítulo 2, verso 7. Tá certo? Então, nós podemos entender a morte desse jeito. Eu quero fazer aqui um comentário sobre quando Jesus disse que a gente volta para o pó, que foi de onde a gente veio. Então, o que acontece com o ser humano depois que ele morre? Nós sabemos que ele se desmancha todinho com o tempo. Depois, quando ele tem um contato com a terra, ele volta a ser pó, ele se desmancha. Então, está mostrando realmente que a Bíblia de Deus, ela ensina a verdade para nós. Como na criação do homem, foi a junção entre o pó e o fôlego de vida que veio de Deus, na morte acontece o inverso. A Bíblia diz em Eclesiastes 12, o versículo 7 diz: E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, quando o ser humano morre, é justamente a ausência do fôlego de vida que Deus nos concedeu. Então acontece o inverso. Nós vamos voltar para o pó, como nós viemos de fato de lá,
E o fôlego de vida volta para Deus. O único que tem condições de controlar o fôlego é o próprio Deus. Nós não temos como pegar, nem ver. Mas Deus, ele pode tudo. Então, a nossa capacidade de respirar, de raciocínio, ele volta para Deus. Não é um espírito, uma entidade que sai dentro de nós, que vai para os céus, não. Porque já imaginou se todas as pessoas que morreram, que fizeram a vontade de Deus aqui na terra, eles subiram como alguns fazem, foram para a glória. Aí imagine quando Jesus for voltar a essa terra para buscar os seus filhos fiéis, ele vai chegar para todos aqueles que já estão na glória e dizer: ei, agora vocês vão ter que descer, que eu vou voltar para que vocês possam voltar de novo para cá. Não tem cabimento isso. A recompensa nós vamos ter somente na volta de Jesus. Então, a alma somos nós, somos eu e você. E se eu ou você permanecermos no erro, certamente a gente vai morrer, como a palavra de Deus assim o diz. Mas se você ficar fazendo a vontade de Deus, se esforçando, a morte pode chegar até cada um de nós? Com certeza pode. Mas a Bíblia diz que nem todos vão morrer. Algumas pessoas vão ter o privilégio de não passar pela morte, como já aconteceu no passado. Elias, Enoque não passaram pela morte. E a Bíblia menciona um que morreu, mas que Jesus mostrou que ele estava no céu, que foi o caso de Moisés. No Monte da Transfiguração, quem apareceu ali? Elias e Moisés. E ali não foi uma consulta de espírito, não, porque Jesus estava vivo ali, os discípulos viram ali. Ali ele mostrou ali, Elias representa aqueles que vão ser levados para o céu em vida, e Moisés representa aquele grupo de pessoas que morreram e vão ser ressuscitados para ir para o céu juntamente com Jesus. Então a Bíblia ela é bem clara. É só a gente deixar a Bíblia própria se auto-interpretar. A gente não pode colocar o nosso achismo. Se a gente for botar o nosso achismo, a gente nunca vai achar nada. Mas se a gente deixar a Bíblia se auto-interpretar, ela vai nos levar para a verdade plena e completa, assim como ela é. Com relação a essa questão de você buscar aos mortos, falar com os mortos, a Bíblia condena isso. E nós vemos claramente isso lá em Isaías capítulo 8, versículo 19, que diz assim: quando vos disserem, consultai aos necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? Ou seja, Deus aqui está dizendo que a quem nós devemos consultar é a Ele, não a mortos, porque mortos nós vimos que ele não tem consciência de nada. Ele está lá no pó da terra, a sua memória, a sua consciência foi entregue ao esquecimento, ele está no sono da morte, então não tem por que você ir buscar esses enganos, que são enganos de Satanás. Eu acho interessante aqui o finalzinho desse verso que diz assim: a favor dos vivos se consultará os mortos? Será que pode? Alguém vai consultar os vivos, a favor dos vivos vai consultar uma pessoa que já morreu, que a Bíblia diz que a memória dele está entregue ao esquecimento, que ele não tem mais noção do que acontece aqui embaixo desse sol? Então é muito importante a gente seguir as orientações do nosso Deus. Então você pode dizer para mim: ó, Divânia, eu vi meu pai depois de morto. Ou a esposa pode até dizer que teve uma que disse para mim: ó, Divânia, eu estava dormindo e quando eu acordei, meu esposo que morreu estava puxando meu dedo. Então eu vi a minha avó atrás da porta. Isso pode realmente acontecer, você pode ter visto. Agora, a Bíblia declara para você hoje que você não viu o seu ente querido. Porque a memória dele está entregue ao esquecimento, ele não sabe de nada que está acontecendo aqui embaixo desse sol. Mas aqui tem um verso importante que vai mostrar quem é que está por trás de tudo isso, tá certo? Que está lá em 2 Coríntios 11, do 14 ao 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, esse verso aqui está mostrando para nós que Satanás ele tem poder de transformar no que ele quiser. Ele pode se transformar num anjo de luz. Imagina transformar numa pessoa que já morreu para enganar alguém, para fazer aquela pessoa sentir medo. E também aqui mostra que ele não está sozinho. Ele não é um ser que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele tem os anjos dele, que se chama de ministro, né? Que também tem poder para se transformar no que quiser para enganar as pessoas. Então, mais uma vez, estou dizendo a você, não tema a uma pessoa que morreu. Não tenha medo de entrar dentro de casa, não tenha medo de nada, porque essa pessoa, onde você colocou ela, ela vai continuar lá até que Cristo volte.
ela não faz mais medo. Nós temos que temer o nosso Deus, né, confiar no nosso Deus e saber que Ele está dizendo aqui que o nosso inimigo sim tem poder para fazer muitas coisas, para nos enganar, para nos afastar das verdades bíblicas. Outro ponto bem interessante é que se por ocasião da morte da alma ou do espírito, o consciente deixasse o corpo e ficasse vagando ou fosse para um canto ou para o outro, a Bíblia ela teve vários exemplos de pessoas que ressuscitaram, né? Jesus ressuscitou essas pessoas. É tão provável e tão certo que a Bíblia a morte é um estado de consciência, que todos esses que ressuscitaram, nenhum contou, não tem nenhum relato bíblico, nenhuma experiência que ouviu uma luz, ouviu um lugar, estava num lugar de tormento, ouviu um paraíso, ou conversou com outras pessoas, não teve nenhum relato. Por quê? Justamente a Bíblia não mostra nenhum relato desse, porque o que já tem contido na Bíblia já é o suficiente para nos mostrar que a morte é um estado inconsciente, realmente é um sono. Eu, quando estou dormindo, eu não sei que hora é, o que está se passando fora da minha casa, nem mesmo dentro, eu não sei. Então, se realmente acontecesse isso, a Bíblia iria ter algum relato, algum respaldo bíblico para isso. Mas o próprio Lázaro mesmo, um amiguíssimo de Jesus. Jesus amava demais a Lázaro. E quando Lázaro ressuscitou, nós não vemos nenhum relato, Lázaro dizendo, mas mestre, aonde eu estava era um lugar bom, porque Lázaro era amigo de Jesus, era um servo de Jesus. Ele era para estar onde? Segundo as pessoas dizem, no paraíso, né? Na glória. Ele teria relatado, Senhor, mas eu estava tão bom lá onde eu estava, Senhor, eu estava na glória com o Pai. Ele não relatou, por quê? Isso não aconteceu, ele estava inconsciente no estado do sono da morte. Uma coisa bem interessante é no relato de Lázaro, quando Jesus foi ressuscitar ele. A Bíblia diz que ele olhou para o sepulcro e disse, Lázaro, vem para fora. Se Lázaro estivesse no céu, como algumas pessoas dizem que as pessoas boazinhas vão para o céu, e ele era uma pessoa cristã, Jesus tinha olhado para cima e tinha dito, Lázaro, desce. Mas ele não fez isso, ele olhou para o sepulcro e disse, Lázaro, vem para fora. Então é lá onde Jesus, é a mesma coisa que Jesus vai fazer conosco. Ele vai também nos buscar aonde nos colocaram, para nos levar para a glória quando ele voltar. Muito bem, olha só. Hoje aprendemos um tema extraordinário. Nós vimos os relatos bíblicos a respeito da morte. A gente viu que a morte é um sono. As pessoas que morreram estão justamente num sono até o momento da volta de Jesus. Que nesse exato momento nós não possuímos ainda a imortalidade, porque é um atributo de Deus, e que só receberemos essa recompensa mediante a volta de Jesus. Os mortos não sabem de coisa alguma. A Bíblia nos aponta que nós não devemos consultar necromantes ou cartomantes ou a respeito de qualquer coisa que está além debaixo do sol. Outra coisa importante, entenda uma coisa, a palavra de Deus também nos mostra que o homem, ele foi formado do pó da terra e esse mesmo pó um dia vai voltar a ser pó mediante a sua morte. E aquele fôlego de Deus, ele volta justamente para Deus. Eu quero fazer uma pergunta aqui para os meus instrutores bíblicos. Qual é a esperança para aquele que já morreu? Você pode estar se perguntando, eu já perdi minha mãe, perdi meu pai, sinto saudade de um irmão, sinto saudade daquela amiga que amo. Será que existe conforto para essas pessoas que um dia perderam alguém e para as pessoas que têm medo justamente da morte? O que é que meus instrutores bíblicos vão falar para eles? Rapaz, é uma esperança que eu tenho muito grande em meu coração de rever vários familiares e amigos meus que já hoje descansam. Nós sabemos que Deus ele tem os seus meios para alcançar as pessoas. Eu tenho os familiares meus que eu tenho certeza que hoje descansam no Senhor. Outros eu não tenho a certeza porque eu não sei como é que estava a vida dele, pessoas que moravam distante de mim, como é que estava a vida dele naquele momento. E no momento da morte dele, se houve tempo ou não dele se arrepender dos seus pecados e assim receber a graça de Cristo. Mas eu tenho aquela esperança muito grande em meu coração, como você também, nosso telespectador, tem que ter, de que Deus ele tem os seus meios para alcançar as pessoas. E você pode ter a certeza que todo aquele hoje que já descansa no pó da terra, que teve a oportunidade, que Deus deu a oportunidade, e ele aceitou a Jesus como seu Salvador, na volta de Jesus ele vai ressuscitar.
e nós vamos ter um encontro com o nosso Salvador e com todos aqueles que aceitaram a Ele como seu Salvador também. Então essa é uma esperança que a Bíblia nos traz. Aí muitas pessoas podem dizer: ah, mas eu tinha um familiar meu que ele só vivia no mundo das drogas e ele foi morto lá, foi meio mundo de bala. Você sabe que naquele momento da angústia entre a vida e a morte ali, se Deus se Deus com certeza deu a oportunidade a ele. Você sabe qual foi a resposta dele para o Senhor? A Bíblia diz que nos céus nós vamos ter várias surpresas. Porque Satanás, ele vai ver muitas pessoas que no ver dele era para estar na perdição, e Deus alcançou ele com a sua maravilhosa graça. As pessoas hoje dizem, porque a Bíblia diz assim: todo aquele que tirar a sua própria vida, esse já está condenado, já está morto. Mas a Bíblia diz em qual situação? Porque imagine você, uma pessoa que teve uma depressão muito forte e ela tinha uma vida de comunhão com Deus, mas por alguma coisa na sua vida que teve e veio uma depressão, que a depressão nós sempre sabemos que são vários motivos que podem ocasionar uma depressão, e essa pessoa veio a se matar. Satanás, ele pode estar dando risada porque diz: esse aí é mais um que vai se queimar comigo. Mas Deus sabe que o que levou ele à morte não foi uma falha dele, não foi um pecado dele, foi um mal que Satanás colocou sobre sua vida, e Deus permitiu, mas que a graça de Cristo o alcançou, e naquele grande dia ela vai ser ressuscitada para ser feliz com Deus. Então não acredite nesse negócio de: não, o irmão vivia na igreja, mas teve uma depressão e matou porque não tinha comunhão com Deus. Não, isso não existe. A depressão é uma doença, não é a gente que busca ela, não, é ela que vem decorrente com as consequências que nós acontecemos no nosso dia a dia. Então Satanás, ele vai ser muito envergonhado, porque muitos que ele pensa que vai estar na destruição com ele, vai estar na glória junto com o nosso Salvador. Essa é a nossa esperança, né, Cleide? De estarmos com o nosso querido quando Jesus voltar. Nós não temos o direito de julgar quem vai e quem não vai. Deus não deu esse direito a nós. Esse direito unicamente é do nosso Deus. Então vamos ficar com a esperança de que vamos encontrar os nossos queridos quando Jesus voltar. Tá certo? Porque só Deus conhece as últimas palavras de cada ser humano quando ele estava ali saindo os seus últimos fôlegos de vida. Então, até que Jesus volte, nós vamos continuar lá com a esperança de encontrar o nosso querido. Não importa a maneira como eles morreram, não importa a vida como eles estavam vivendo. O importante é entre ele e Deus. Como o Júnior falou, nós vamos ter muitas surpresas no céu. Uma delas é de chegarmos lá. Porque nós somos falhos, indignos de estar lá. Mas já estar lá vai ser uma grande surpresa. E a outra surpresa será encontrar os nossos queridos. Pessoas que a gente achava que não ia estar e vão estar. Então eu quero dizer a você que não fique triste. Apenas quero te dizer uma coisa: se prepare. Porque eles já podem estar guardados. E você? Você ainda tem muitas coisas para viver. Então escolha hoje a viver os seus últimos momentos de vida ao lado de Jesus. Me diga uma coisa: esse tempo que você passou aqui na terra, longe de Jesus, valeu a pena? Você tem sido feliz? Tem tido paz em meio à tribulação? Como é que está a sua vida? Tenho certeza que não. Porque Jesus disse que tudo que nós vamos ter, paz, amor, alegria, é só ao lado dele. Sem ele nós não somos nada. Então eu quero te pedir, chegou a hora de você parar. Chegou a hora de você voltar. Chegou a hora de você reconhecer que sem Deus você e eu não somos nada. E nos preparar para encontrar com Jesus e encontrar com os nossos queridos. Porque os que dormiram em Cristo já estão seguros. Mas nós que ainda estamos aqui, precisamos estar seguros. Porque eu e você não sabemos o dia da nossa morte. E não sabemos como vai terminar a nossa história. Então, chegou a hora de a gente estar seguro em Jesus, para que quando Ele voltar, Ele nos desperte para ir com Ele para a eternidade. Tenho 3 perguntas para fazer para vocês. A primeira é: suas decisões. Você compreende que a morte é um sono ou estado de inconsciência e que os mortos não sabem de coisa alguma, nem podem se relacionar com os vivos? Você entendeu que nesse estudo de hoje, a morte é um sono e que as pessoas que morreram não podem interagir com aqueles que estão vivos? Sim, dá um joinha aí. Pode balançar a cabeça. 2, entendo que Deus tem solução para todos os problemas, inclusive para a morte. Por isso nos prometeu a vida eterna por ocasião da sua volta.
Você crê nisso? Terceiro, deseja pela habitação de Cristo em seu coração preparar-se para a vida eterna? Não importando nessa questão da vida ou da morte, você precisa se preparar. Sabe por quê? Porque breve Jesus voltará. Nesse momento nós vamos ouvir um louvor especial. Medite na letra desse louvor. Entregue sua vida a Jesus. A nossa esperança é a ressurreição mediante a volta de Jesus. Eu almejo o dia em que entrarei em Jerusalém. Lá não haverá noite, só a luz que vem do trono de Deus. Eis que todas as coisas serão novas lá em Jerusalém, e não mais terei sede, pois a água viva eu beberei lá no céu. Não haverá mais lágrimas, e a morte já não mais existirá. Lá não haverá o pranto e a dor. Lá enfim verei a glória de meu Deus. É preciso ser puro para entrar na Santa Jerusalém, ter as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eis que logo Ele vem, e a recompensa Ele trará. Estarei face a face com o eterno Deus de Israel, lá no céu. Não haverá mais lágrimas, e a morte já não mais existirá. Lá não
Estamos chegando ao final do nosso estudo. E nesse momento nós vamos fazer uma oração entregando a nossa vida nas mãos do Senhor. Se por acaso você já perdeu alguém e quer se encontrar com ela, se prepare para a volta de Jesus. Vai ser uma grande festa no dia da ressurreição. Júnior, ora para nós. Vamos curvar as nossas frontes e falar com o nosso Deus. Soberano Deus e maravilhoso Pai, louvado e exaltado seja somente o teu santo nome, Senhor. Graças te damos, meu Deus, por mais um estudo realizado para a tua honra e glória, Senhor. E muito obrigado, meu Deus, porque nesse estudo o Senhor vem nos revelar através da tua palavra a condição daqueles que já morreram, Senhor, que estão num sono, mas que muito em breve o Senhor irá despertá-los. Uns irão despertar para ser feliz contigo e desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Mas outros, Senhor, irá ter um grupo daqueles que irão reviver, mas infelizmente para morrer de novo, Senhor. Por isso nos ajuda para que possamos decidir, enquanto o fôlego de vida está dentro de nós, fazermos de tudo para te honrar e te exaltar em tudo que somos e em tudo que temos. Porque queremos, ó Pai, fazer parte deste grupo, Senhor, que irá despertar do sono para ser feliz contigo nos mais altos céus, Senhor. Por isso eu imploro a Ti, meu Deus, a Tuas misericórdias para cada um de nós que ainda estamos neste mundo em trevas, Senhor. Dai-nos força, dai-nos fé e dai-nos perseverança, porque se viemos a descansar, queremos descansar no Senhor. Porque sabemos que no dia da Tua volta nós iremos ter um reencontro com esse Salvador tão maravilhoso. Que o Senhor possa continuar abençoando grandemente a cada um que está estudando a Tua palavra conosco. E dê a eles, Senhor, a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. E que eles possam transmitir essa mensagem maravilhosa para todos aqueles que eles puderem alcançar. Vem ficar conosco, continua no controle da nossa vida. São as bênçãos que te pedimos e também desde já te agradecemos. E fazemos isso no doce nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Não se esqueça, nós temos um encontro marcado na terça-feira às 19 horas. O nosso próximo tema fala o que Jesus ensinou sobre a ressurreição. Nós falamos um pouco sobre a ressurreição desses mortos. Mas o que é que vai acontecer nessa ressurreição quando Jesus voltar? Com os santos e com os ímpios. Não perca a nossa próxima lição. Tchau para todos.